Fala aí, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Review de Jogos Podcast, o podcast do site Review de Jogos. Eu sou o Danilo Manzato, estou aqui mais uma vez e estou com quem mesmo hoje? E aí, pessoas, Zé aqui. Eu tô animada pra falar sobre esse tema que tá repercutindo bem ultimamente na mídia, né? E pra conversar sobre isso, que logo mais vocês vão descobrir, estamos com... Aí onde vocês agora se apresentem, por favor. São duas caras novas aqui no podcast. Bichiringo já tava aqui primeiro, né? Eu acho que o Bichiringo vai. Eu primeiro? Vai. Prazer, eu me chamo TG, o Bichiringo. Eu sou streamer na Twitch, faço parte do canal TG Point e do Bichiringo Point e também do time Comé Streamers. Fui convidado aqui e fico muito honrado pelo convite. Espero que eu possa contribuir para o debate. Ah, vai sim, com certeza. A gente que agradece aí. E eu sou o Vini Lima, muito prazer pra quem não me conhece. Você me conhece nas redes como Eita Vini Lima, por causa da Giovana do Forninho mesmo. Só que eu também derrubo fornos, mas tô aí. Sou jornalista, trabalhei na área de games por 16 anos, agora eu me livrei disso aqui. Eu saí da área de games pra poder falar mal dela e contar todos os segredos podres que existem nessa indústria. A gente vai filmar daqui a pouco... Tirando o TG, um dia o TG vem pro nosso clubinho de ex-streamers, streamers anônimos. É os que estão parando de fazer eu acho. A Twitch não tá levando a gente pra lugar nenhum. Eu já sou ex tanta coisa, não me deseja mais isso não. Eu conheci a Drizelle fazendo live. Eu dei uma hype pra ela uma vez e depois ela começou a aparecer nas lives lá e a gente começou a conversar e a gente não faz mais live hoje em dia. Não faz. Já paramos com isso. Mas 2L fala que é ex, mas tá lá no Game Lag. É segredo, pô. Não esprana. Olha só, dando aqui uma espanada aqui ao vivo. É porque é o canal só de... Streams anônimos. É só pra fazer live sem microfone, sem nada, só pra gente gravar as coisas pra atacar no site depois, quando precisar fazer de review. Então, não esprana, não. Mas eu vou falar aqui, antes de começar a falar sobre o tema, que eu fiquei chocado que o Eita Vini Lima é do Eita Giovana. Eu nunca ia fazer essa ligação aí. Tipo, quando eu fui criar minha Twitch, eu fui colocar Vini Lima. Uhum. E o pior dessa história, vocês não sabem. Eu coloquei lá Vini Lima e eu falei, não tem. E eu falei assim, mas eu tenho certeza que eu mesmo tenho essa Twitch que chama Vini Lima. É minha, né? Mas falei, sei lá, deve ter passado um tempo aí, X. Uhum. E aí fiz Eita Vini Lima, eu falei, por causa de Giovana, porque o Eita Giovana pra mim é muito bom. Top 3 melhores memes na minha lista, eu acho. Muito tempo depois eu descobri que o Vini Lima da Twitch sou eu mesmo e que eu somente não consegui recuperar minha própria conta. Eu fiz como meu pai faz comigo e não consegue recuperar um Gmail, sabe assim? Eu tenho esse exato problema na Twitch, cara, porque minha Twitch é Danilo Manzato. E tem um Manzato lá que eu acho que é meu. Só que eu nunca consegui recuperar. Eu tive disso. Antes meu canal era 2LAG, lembra? Uhum. Porque tinha uma conta minha de 2L. Aí eu fiquei uns 2 anos sem conseguir recuperar. Aí eu recuperei, apaguei a conta e tirei o AG do meu nome. E aí era só 2L pro resto da vida. Até o seu fatídico fim. O pior pra mim é que assim, eu era Vini Lima em todas as redes. E aí eu mudei pra Eita Vini Lima. E eu não tive a brilhante ideia de tipo, vou fazer outra conta e vou colocar Vini Lima antes de alguém pegar, porque vai que eu mude de ideia. Uhum. E eu simplesmente não fiz isso e agora não existe mais Vini Limas. Os Vini Limas dominaram o mundo. Mas que beleza. Mas olha só que engraçado que é um papo aí de nicks exclusivos. Justamente quando a gente vai falar sobre jogos exclusivos, olha só, né? Então reunimos aqui, estamos 4 reunidos aqui pra gente trocar uma ideia sobre essa questão da indústria, né? Se é importante ter jogos exclusivos, se não é importante, se você aí que está ouvindo, gosta dessa ideia de consumir jogos exclusivos, pra você não importa onde você vai jogar, né? Então a gente vai bater um papo aí sobre essa questão, né? Da importância dos jogos exclusivos aí. Né, sempre tem essa guerra de consoles também que acaba gerando jogos exclusivos. Isso é um saco, isso não é um saco. Você gosta desse Flame War dos consoles. Então a gente vai acabar batendo um papinho aí sobre isso daí. Beleza?
Então, bora? Vamos lá, 2L, o que você começa aí contando pra gente sobre esse tema aí? Você propôs o tema aí, o que você acha? Ah, ok. Taca a bucha toda pra mim. Lógico. Entendi. Óbvio. Eu trago convidados pra tacar a bucha dos convidados, mas sempre acaba pra mim. Entendi. Repassa. Eu não quero bucha. Você não quer bucha? Não. Repassa. Eu queria falar com vocês, então, uma breve introdução, né, de importância, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre a história de jogo exclusivo, de rivalidades, como o Danilo falou, que pra mim, eu acho que eu comecei a ver maior dessas importâncias de exclusivo na época de Nintendo e Sega, né? A Nintendo com Mario e a Sega com Sonic, aí eram duas maiores, assim, que era o que chamava os jogos. Acho que era o que a gente tinha na época, né? Inclusive, não era muito. Sim. Além Sim. do PC, tipo, não existia muita coisa do PC que ia pros consoles e vice-versa. É o que, tipo, Nem tinha PC, na verdade, nessa época. Aqui no Brasil era muito raro. já era difícil ter console, quanto mais PC. E, tipo, desde essa época a gente já vê um pouco a importância, porque, tipo, é o exclusivo que chama pro seu console, né? Tipo, os povo ficava brigando entre qualquer dos dois pra ver qual que é a melhor caixa de plástico, né? Pra defender essa caixa de plástico. E o que as empresas usavam pra chamar era exclusivo. Mas nessa época ainda tinha assim de Super Nintendo e Mega Drive, né? Que acho que talvez, não posso dizer a mais importante, mas acho que é a mais icônica talvez ali. Era uma época que ela era realmente diferente, porque de fato a gente não tinha dinheiro, né, pra ter um videogame. Um videogame já era um absurdo você ter, e a gente era tudo criança, né, então tinha que contar em ganhar um videogame, né. Então assim, já era aquela questão assim, tipo, cara, se eu tenho a oportunidade de ganhar qual que eu vou escolher? E essa escolha geralmente vinha, se eu quero jogar Super Mario, se eu quero jogar Sonic. Acho que essa era a principal escolha que você ia acabar tendo ali, né? Eu fui uma criança que escolhi Mario, então, tipo, colocando aqui pro lado, eu fui uma criança do Nintendo, né? Eu tinha o Atari, do Atari fui pro Super Nintendo, e realmente era uma época que os exclusivos, eles não só eram de fato, né, exclusivos daquela marca, né, aquelas todas, mas também você tinha jogos nessa época que, mesmo sendo multiplataformas, eles também tinham uma certa exclusividade. Eles eram diferenciados entre si, né? Caso, por exemplo, o Aladdin, que é um caso, acho que é bem discutido ainda, né? Que o Aladdin do Super Nintendo era um jogo e o Aladdin do Mega Drive era outro jogo. O Rei Leão também. O Rei Leão também mudava, né? Então, era uma época que, assim, você tinha exclusividades e mesmo quando o jogo era multiplataforma, ele tinha diferenças entre si, né? Hoje em dia, quando você pega um jogo multiplataforma, ele é igual ali praticamente tudo. Só pra você decidir onde você vai jogar, exato. Salve algumas coisas, por exemplo, hoje que o Switch, às vezes, ele tem ali uma defasagem gráfica, alguma coisa assim, mas é o mesmo jogo em si, né? Você não muda. Mas naquela época até os jogos mudavam, né? Você podia pegar o jogo... Mas vocês me permitem fazer uma provocação? Claro. No estilo que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Qual é a relação entre o exclusivo e o console? Até que ponto o exclusivo ele vai surgir pela necessidade que essas empresas tinham ainda em seu surgimento primário em ter conteúdo garantido para suas próprias plataformas e não ter a noção de que as thirds vão comprar o projeto? Porque nós estamos falando aí de empresas que surgiram no meio de um dos maiores crash da indústria. Em 83, você tinha a eclosão, os videogames sendo completamente suspeitos como algo acabado, e aí a Sega e a Nintendo vem ganhando projeção justamente nesse cenário. Até que ponto elas precisaram lançar mão de ter seus próprios jogos, além de ser produtoras de hardware, elas também precisaram produzir o software para garantir conteúdo numa indústria que estava completamente destruída. E em contrapartida, da parte do mercado consumidor, que vinha do Atari, que não sabia diferenciar console, que os PCs eram PC console, o Amiga, o MS-DOS, até que ponto os consumidores de maneira geral, não nós que somos gamers desde que nos entendemos de gente, mas o consumidor de maneira geral sabia diferenciar um Super Nintendo de um Mega Drive? Porque era muito comum a mãe que comprava o jogo, comprar o jogo errado, porque não sabia a diferença. Eu quero que meu filho jogue Sonic. Qual é o videogame dele? Ele tem um Atari.
Então era muito comum quem lia revista nos anos 90 ver as cartinhas das mães perguntando: esse cartucho vai entrar no Super Nintendo do meu filho? Aí qual é o jogo? Metal Slug pra Neo Geo. Então era comum essas dúvidas. Então até que ponto a gente pode quantificar como o mercado consumidor de fato entendia o que era um exclusivo? Porque não sabia diferenciar os consoles de maneira geral. E uma outra provocação que eu faço é assim, o Danilo falou da diferença do Aladdin e do Rei Leão, que são o mesmo jogo, mas diferente em plataformas diferentes. Mas porque o hardware não era tão diferente de um para outra, que produzir um jogo igual também acabava muitas vezes sendo duas equipes diferentes produzindo esse jogo. Por isso às vezes saía também duas direções criativas diferentes. No caso do Aladdin, inclusive, foram duas equipes totalmente diferentes, né? Tanto que o do Super Nintendo foi pela Capcom e o do Mega Drive foi pela Virgin, se eu não me engano, uma coisa assim. Aí, eu não lembro. Nesse caso, realmente era bem diferente. O do Rei Leão, ambos eram pela Virgin, pelo que eu me lembro. Mas o do Aladdin realmente era uma questão de ser duas empresas distintas. Tanto que no Mega Drive a Disney botou a mão e do Super Nintendo a Capcom tinha todos os direitos ali de fazer jogos da Disney, eles fizeram do jeito deles lá e pronto, né? Uma outra coisa é que eu tenho um vício científico, porque a minha formação inicial é em história, então eu tenho muita preocupação com o recorte do objeto e o recorte temporal. E aí, como recorte histórico, o que a gente entende hoje como exclusivo, talvez a gente não precise definir ele ali no final da geração do Super Nintendo e do Mega Drive e o início dos consoles de CD. Porque ali o que a gente entende como modelo de negócio dos exclusivos talvez tenha ganhado esse contorno que a gente tem agora, em especial com a entrada da Sony no mercado. Sim. A Sony que produziu essa loja que a gente entende como exclusivos hoje. Antes, eu acho que era mais situacional do que intencional. Não sei bem, porque, tipo, existia muita guerrazinha, assim, de, tipo, SEGA dos of Nintendo, saca? Da SEGA falando, a gente tem os melhores aqui. Então eu acho que era um pouco mais de intencional também. Uma outra coisa que me vem à cabeça agora também, de não só de jogo exclusivo, mas uma, tipo, feature exclusiva. Me lembra muito o Mortal Kombat no início, que se eu não me engano a versão de Super Nintendo era censurada, e a de SNES, se eu não me engano, você conseguia colocar o código pra sair sangue. Peraí que você confundiu tudo agora. Você confundiu as duas. Era uma e eu confundi. Eu confundi, talvez. SNES é o Super Nintendo. O Mega Drive. O Mega Drive. Nossa, desculpa. O Mega Drive tinha sangue e o Super Nintendo não. É isso. Ó, eu vou falar uma sinceridade pra vocês me abrir. O único console da SEGA que eu coloquei a mão foi o Dreamcast. Cara, o Dreamcast é o único console da SEGA que eu nunca sequer joguei. Eu tô nesse time do Vini Lima aí. Também não... Eu perdoo porque a SEGA na minha mão foi o Master System. O Mega Drive eu via nas locadoras. Mas a partir de então, o Sega Saturno, eu só fui saber da existência dele adulto. Porque assim, eu moro no interior, gente. Eu moro no interior do interior. Minha cidade faz divisa com o Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Aqui o meu vizinho é um boi, do outro lado é uma cabra. Então, assim, a SEGA, ela tem um hiato na história dela aqui, porque de repente do Mega Drive apareceu um Dreamcast na minha reta. E depois ela faliu. Então assim, o Sega Saturno, quando eu cresci, fui entrar nos grupos de troca e venda em comunidades na internet, e aí a galera falando, não, o grande competidor do PlayStation 1 foi o Sega Saturno. Eu falei, gente, só se tivesse em Saturno, eu nunca ouvi falar desse negócio. Então, que eu falo, pra mim, o grande competidor do PS1 era o Dreamcast, não era? Eu achava que era o 64. Do PS1 era o Saturno. Era o Saturno? Eu 64, né? Eventualmente teve o 64 também. O PS1 e o PS2, na verdade, eu acho que o 64 era muito mais competidor do PS1. Em número de vendas, inclusive. Sim. É que assim, talvez no Japão, exclusivamente, pela força que a SEGA tem no Japão, lá, em especial a batalha de marketing, pra quem já era adulto, acompanhou isso nas revistas de videogame, tinha
condição de acompanhar o mercado japonês na década de 90, o que é de uma defasagem geográfica enorme, né, gente? Hoje é difícil acompanhar o que acontece no Japão, imagina nos anos 90. Então, para quem era jornalista na época, estudioso, talvez conseguisse ver as peças de marketing da SEGA pesado naquela época, e lá localmente dava essa sensação de que iam continuar a disputa SEGA, Nintendo, SEGA, Sony. Só que aqui no Ocidente a percepção era que era Nintendo e Sony jogando. Sim, a SEGA deu uma esfriada, assim. O que eu lembro bastante, assim, que eu vi, assim, do próprio Final Fantasy, que o Final Fantasy tinha um bagulho de ser exclusivo de Nintendo, né, na época, até chegar no PS1, que aí a Square foi pra Sony e cagou pra Final Fantasy. Por exemplo, Final Fantasy não tem no 64, por exemplo. Então quem queria jogar Final Fantasy teve que ir pro PlayStation. Então, é que assim, eu acho que, né, só voltando um pouquinho dessa questão do Final Fantasy, a gente tava falando assim, em questão, eu não sei quantos anos vocês têm aí, né? Mas, 19. Tá mais dos 3 anos de idade. Você quer saber a idade felina ou a idade humana? não, só não precisa falar a idade, mas assim, acredito que todo mundo aqui tenha pelo menos mais de 20 e poucos anos, né? Eu posso beber. Você pode beber, então tá ótimo. Mas, por exemplo, eu tenho 40. Então, assim, eu peguei ali realmente a infância, né, nessa guerra Super Nintendo e Mega Drive, né? E o que eu falo, assim, daquela época, por exemplo, que eu me lembro, assim, a gente não sabia que existia uma briga, né? É muito disso do que o TG comentou. Tipo, a gente não tinha noção que existia isso. A gente ia pelo jogo que eu quero jogar. O jogo que eu quero jogar está neste videogame. E aí sempre teve aquela questão assim, tipo, é besteira, mas eu lembro assim, quando eu vi, por exemplo, na locadora, o cartucho pirata do Sonic 4. Pro Super Nintendo. Eu falei, caramba, Super Nintendo, sim. Vou poder jogar o cartucho é maravilhoso. Pra quem não conhece, é um hack ROM, né? É um cartucho pirata, onde eles trocaram alguns sprites do jogo do Ligeirinho pelo Sonic, né? Vou pegar um jogo que será rápido, boto o Sonic e tá tudo certo. Porque, pra mim, eu tinha a ideia de que, assim, se eu quero jogar Sonic, tem que ser no Mega Drive. Eu não vou ter Super Nintendo, então a possibilidade de ter isso no Super Nintendo pra mim era legal. E, assim, meus pais fizeram um puto esforço pra me dar um Super Nintendo. Não tinha como pedir um Mega Drive também, né? E era caríssimo naquela época, né? Tipo, era bem caro. Mas essa foi minha provocação, Danilo. Você tinha essa consciência. Sim. Mas será que, vamos manter esse recorte aqui no Brasil, será que a comunidade brasileira tinha essa consciência? Cara, eu acho que o consumidor, no geral, ele era dividido em duas etapas. Nós pegamos a infância dos videogames aqui, né? Nós regulamos a idade. E aí nós pegamos a infância dos videogames aqui. Na década de 90, quanto criança, a gente não era consumidor, a gente era produto final, né? A gente jogava, a gente era jogador. Consumidor era por tabela. Então os nossos pais, que via videogame como coisa de criança, no geral, esse é um estigma que se mantém até os dias atuais, mas em menor escala. Os nossos pais não tinham tanto essa dimensão. Mesmo o meu pai, que ele era um cara que adorava jogar videogame, participava de campeonato de FIFA, gostava de jogar jogo de luta em arcade na esquina da minha casa, lá na locadora. Mesmo meu pai não tinha tanta essa dimensão. Ele demorou pra entender a diferença. Eu queria muito que meu pai tivesse gostado de jogar na esquina no locador, nos fliperama. Não, eu tive sorte, porque assim, a minha avó, ela tinha um bar com arcades. Olha que beleza, hein? Então, nossa, assim, ia ser meu sonho. Mano, eu ia pra praia, minha avó tinha um bar na praia, ela aposentou, né, professora, pobre, ferrada. Mas aposentou, foi pra praia, pegou todo o FGTS e montou um bar. Gastou toda a aposentadoria da vida em cachaça e arcade. Faliu, obviamente. Coitado. Mas assim, eu ia pra praia pra jogar arcade. Então, meus verões eram muito felizes como gamer. Eu passava no bar da minha avó jogando. Eu fui descobrir muitos anos depois que os arcades não eram dela. Os arcades eram alugados e ela tinha que pagar pela ficha. Eu causei um prejuízo. Provavelmente fui eu que fundei o bar da minha avó. Ai, que dó. Que beleza, hein? Mas assim, eu vou pegar pela minha experiência, tá? Como os meus pais faziam. Por exemplo, meus pais eles sempre perguntavam, que jogo você quer? Certo. Eu ganhei meu Super Nintendo com 10 anos. Agora fez 30 anos que eu ganhei meu Super Nintendo.
Então, assim, meus pais sempre perguntavam, e quando meu pai aparecia geralmente com uma fita aleatória, aí eu falava, pai, esse jogo não é legal, a gente ia lá e trocava. Então, assim, eu tinha essa consciência, talvez, não sei, porque eu via muita revista, né? Muita também não, porque, né, quando sobrava uns trocados lá que minha mãe me dava uma revista ou outra. E aí a gente ficava naquela gana, né, de ver que jogo que ia sair, que não tinha. Então, assim, a gente acabava selecionando os jogos pelo console que a gente tinha. Né? E é o que eu falei, tipo, quando você escolhia um console, você ia... A gente não tinha essa noção de geração também, né? Tanto que no Brasil também foi uma coisa muito confusa, porque eu lembro que saiu o Super Nintendo e depois saiu o Nintendinho oficial, né? Era uma maluquice, tipo... Porque não podia ter, né, a oficial da Nintendo aqui. O que tinha era os Famitrones, por causa da época lá que tinha aquela lei. Depois você vê, acho que a Gradiente trouxe, não foi? A Gradiente e a Estrela. Playtronic, não foi? Foi a Gradiente com a Estrela, eles criaram a Playtronic, que era a empresa que representava a Nintendo no Brasil. Isso, é porque tinha alguma lei, não tinha? Único, tá? O único país do mundo que lançou o Nintendo oficialmente através de uma joint venture terceirizada foi o Brasil. Sem ser a Nintendo, e hoje a gente tem a percepção de que a Nintendo não gosta do Brasil, de que a Nintendo evita o Brasil por causa de legenda em português. Foi o primeiro país a ter esse tipo de iniciativa da Nintendo. Olha que loucura. Eles investiam pesado, porque eles trouxeram os consoles, investiam em propaganda. Era difícil você ver propaganda tipo do Mega Drive. Eu não lembro, assim, de ver propaganda do Mega Drive. Mas o Super Nintendo eu lembro de ver. Eu lembro de ver propaganda do Sonic na TV. Eu lembro muito porque do Sonic ele tinha ainda falava, eu quero ver se você é rápido. Ele ficava falando assim. Como é que ele falava, por favor? Não. Eu quero ver se você é rápido. E aí saiu com ele. Eu lembro do anime no SBT. Eu lembro. A Tectoy botava muita coisa no SBT. A Tectoy foi o que trouxe bastante, porque nessa época, né, eu não tô lembrando direito como que era a lei, mas é que precisava ser produzido no Brasil por alguma empresa do Brasil. Até né? 92, aí, tipo, que tinha umas leis lá de não poder importar algumas coisas. Isso daí. Aí a Tectoy conseguiu fazer um acordo com a SEGA pra trazer os Mega Drive, né? Que até hoje eles têm direito de fazer Mega Drive aqui no Brasil. Acho que é um dos únicos lugares no mundo que tem direito de fazer um Mega Drive aqui. É o Brasil. Então, e a Nintendo depois, porque nessa época tinha um monte de Famicom aí. Sim, que era legalizado, Turbo né? Game, o Dynavision. Top Game. Eu tive o Top Game, um Turbo Game e um Dynavision. Eu tive um Dynavision, mas eu tive também o Microgênios, que é o Famiclone russo. Caralho, como isso chegou na minha casa? Eu não faço a menor ideia, mano. No interior. Provavelmente veio pelo Paraguai. No interior. No interior, né? No interior, do lado da vaquinha da cabra. Algum boi trouxe aí. Mas enfim, né? Voltando. A gente, pelo menos assim, que viveu essa geração ali nos anos 90 e tudo mais, era isso, assim, a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando. E a gente, claro, vivia por pirataria, né? Não tem como... O videogame no Brasil é o que é por causa da pirataria ali dos anos 90, anos 80, talvez. Nos anos 2000 também. E acho que é o que ajuda ainda o PlayStation ter sido tão popular aqui, porque, mano, era muito difícil conseguir destravar um Sega Saturno. Sim. Eu tive um Sega Saturno. Meu pai, ele tinha um pacto, eu não sei o que aconteceu, mas ele tinha um pacto com a Tectoy. E aí eu pedi pra... quando chegou na época de Super Nintendo, eu falei pra ele, eu quero um Super Nintendo e tal, tarará. Porque minha amiga do lado tinha um Mega Drive, então eu não precisava ter um Mega Drive, porque a gente jogava na casa dela, né? Aí meu pai surgiu aqui com o Mega Drive, eu falei, tá, beleza, vou ter um Mega Drive. Depois quando chegou no PlayStation, eu falei pra ele, eu quero um PlayStation. Ele falou, qual que é? Eu falei, é um de CD. Ele falou, eu sei qual que é. Chegou aqui com o Sega Saturno, eu fiquei assim, eu pensei que ele ia... fazer com essa porra? Se fosse um Polystation, a história seria mais Eu pensei que ele ia levar um Polystation. Nossa, aí eu teria sido bem triste, eu acho. É que ele falou CD, o Polystation não tem CD. O Polystation traumatizou uma geração inteira no Brasil, tá? Sim. Mas enfim, aí eu acho que assim, nessa época eu concordo muito com o que o TG falou, tipo, os pais não sabiam o que comprar, então não era isso que faria. Eu acho que era muito mais assim, o que a criança pediu ali... o que definia era assim, o que a criança... O console definia pela criança. Tipo, eu quero jogar o Mario, ou eu quero jogar o Sonic, né? Tipo, acho que era essa a grande briga ali. E era o console que você ia levar ali pela sua infância, né? Pela sua geração, né? Era muito raro você ver quem tinha dois consoles, sabe? Naquela época, assim. Ainda tinha um amigo que ele tinha o Mega Drive. E depois, assim, tipo, em 97, já, bem depois, ele acabou pegando um Super Nintendo também. Mas era
Muito raro esse cenário, muito raro. Não, era raro porque era caro, assim. Se a gente aumentar o nosso recorte para os Estados Unidos, o videogame chegou a ser chamado de Nintendo de maneira pejorativa. Do mesmo jeito que a gente chama palha de aço de bombril, haste de algodão de cotonete, em algum momento na história dos Estados Unidos, videogame era Nintendo. Aquele Nintendo. Então, a marca, ela se tornava conhecida pelo produto, virava sinônimo daquilo. Sim. Então o público geral tinha dificuldade em diferenciar a marca de videogame. Então não sabia para qual era o jogo. E no caso específico do Brasil, a gente tem que talvez adicionar um outro componente, que aí a gente tá falando de um recorte brasileiro. Como os videogames eram muito caros, pessoas que tinham mais de um era assim um recorte muito, muito exclusivo da população. Sim. Porque um console como o Super Nintendo custava R$300,95. 5 anos depois de lançado. Ele custava R$300. O salário mínimo era R$95. Então era mais do que 3 vezes um salário mínimo. Então a gente falou assim, o PlayStation 5 hoje custa R$4.000. Isso dá aproximadamente 3 salários mínimos também, pô. Não, e uma época que você não tinha cartão de crédito, você não tinha... Não, era cheque pré-datado ou carnê das Casas Bahia. Era bem difícil. Então, sim, era difícil você adquirir mais de um console. O cartucho custava R$100, era um salário mínimo o cartucho. O povo chorando aí que o jogo tá 350, vai pagar 1.400 no jogo, que era o que eu falei na época. Sim. Então, o que era a nossa realidade como jogadores nos anos 90? A gente tinha o cartucho que veio com o console. Todos os outros eram alugados ou trocados. Então a gente tinha um cartuchinho, a gente ia pra escola ou ia na casa do vizinho, como o colega Vini Lima. Então a gente tinha essa organização assim, meu primo tem o Mega Drive, eu jogo o Mega Drive com ele. Eu tenho o Super Nintendo, a galera se reúne aqui na minha casa pra jogar. Eu vou pra escola, cansei de jogar o Mario, eu vou trocar com meu coleguinha que tem o Donkey Kong. Sim. E se eu não tiver ninguém pra trocar o jogo, eu vou na locadora numa sexta-feira, alugar 3, 4 fitas lá, R$1 cada uma, pra devolver na segunda. E era assim que a gente jogava, porque até o cartucho pirata era caro. O cartucho pirata custava R$20, gente. R$20, lembrando que o salário mínimo era 95. Eu ganhava cartucho pirata de presente de aniversário e de Natal. Era presente, era caro dar. Porque ninguém tinha tanto dinheiro pra comprar jogo videogame pirateado. Imagina o original, gente. O original era uma facada. Então, por conta disso, da gente alugar muito e trocar muito jogo, boa parte da nossa vida como jogadores foi em locadora. Então a nossa relação com o jogo, ela era poligâmica. A gente tava jogando todos os videogames ao mesmo tempo, mas não tinha nenhum. Porque a gente tava e tava tudo bem, eu acho. E não tinha briga, não tinha essas guerrinhas bestas que tem hoje. Era incrível. Eu acho que eu não experimentei guerra de console até adulto, assim. Eu não entendi a ideia do fanboy, porque eu tava na locadora, eu tinha o Super Nintendo, depois eu tive o PlayStation, mas eu joguei de tudo, porque eu ia na locadora, eu jogava de tudo, não ficava escolhendo. O que eu tinha mais interesse lá na prateleira, jogo que eu vi alguém jogando e achei mais legal, eu ia lá e jogava, não tinha muito problema com isso. Sim. Ou seja, a guerra de consoles aconteceu porque as locadoras acabaram. Entendeu? A culpa de tudo isso que tá acontecendo agora é do fim das locadoras. Será que as novas locadoras, os streams, estão aí pra resolver a guerra? Ou pra piorar, né? Eu acho que tá aí pra piorar. Enfim, né? A gente deu toda essa volta, agora vamos voltar à questão aí do Final Fantasy, né? Que é o que o Dezelli levantou. Eu acho que é um bom ponto de partida pra questão, aí sim, de começarmos a falar de jogos exclusivos num cenário maior, né? Porque realmente, assim, ali na época do Super Nintendo e Mega Drive, é o que a gente falou, você tinha ali alguns exclusivos, mas meio que você não... Ou pelo menos a gente era muito novo e não tinha essas percepções, né? Tipo, de que, caramba, existe realmente um jogo aqui ou ali e tal. E o Final Fantasy, na verdade, o que aconteceu com ele foi que eles sempre eram da Nintendo, né? Era do Nintendinho, depois pro Super Nintendo e tal. E aí ele ia pro 64, só que a Nintendo optou por trabalhar com cartuchos, né? Ou seja, também a questão de exclusividade, né? de mídia nesse caso, né? Quando todo mundo tá indo pra CD, a Nintendo quis continuar com cartucho. E aí a Square viu que o que ela queria fazer, ela ia ficar extremamente limitada.
E aí quando a Sony falou assim, olha querido, tem aqui ó, esse CDzinho mágico aqui, você pode colocar seus filminhos malucos aí. Aí ele, opa, então foi mais uma questão de necessidade. E claro, a Sony foi lá e meteu o trambolho do exclusivo, né? Falou assim, ó, eu vou te dar isso aqui, mas você vai ser exclusivo meu, né? Eu acho que é um caso bem icônico aí de exclusividade nesse sentido. E vai até de mascote também, porque nessa época, por exemplo, o Thrash no começo ele foi criado para ser a bunda do Sonic, era o nome do projeto, a bunda do Sonic, que era tentando fazer um novo mascote para PlayStation. E você tá Vini, mutado, você tá mutado. Acho que ele segurou as pontas por uns tempos assim até. Sim. A questão de ser um mascote tipo do PlayStation. Que hoje tá em outra casa, né? Não, mas eu achava um pouco forçado essa história de ser o mascote da Sony. A Sony ela não teve mascotes, né? Ela tentou, de alguma maneira, colar o marketing dela em algum mascote, mas ela acabou não precisando, né? Tentou com alguns, né? Teve, tipo, Ratchet & Clank, Jak and Daxter, tipo... Um beijo, Parappa, The Rapper, né? Sly Mas, Cooper tipo, também. Sly Cooper, mas não... Nunca o Spyro, talvez, também. O Spyro vinha na caixa do console. Quem comprou o PlayStation 1 ali entre 97 e 99, o Spyro vinha na caixa. E o videogame não vinha com o jogo, não. Mas o Spyro tava na caixa. Outra coisa também, de coisa que, tipo, tinha jogo que não era exclusivo, mas que aparecia ser. Por exemplo, Tomb Raider. Sempre que você pega Tomb Raider de pensamentos assim, você pensa num jogo de PlayStation 1. No PlayStation, sim. Mas tinha pra tudo, quanto é canto, tinha Tomb Raider. Mas é questão, acho que, do nosso mercado, né? Porque, tipo, o Saturno não era um videogame que todo mundo tinha. Na verdade, era poucas pessoas que tinham o Saturno. Sim. O PC na época ali, era falando de 96, 97. Cara, ninguém tinha computador direito nessa época. Eu fui ter meu primeiro computador em 2000. Entendeu? Então, tipo, eu fui ter PC em 2004, também. Entendeu? Tipo, então assim, a gente não tinha isso. Tanto que geralmente quando eu lia revista, a área de jogos de PC eu pulava. Pulava completamente. Era muito. Porque assim, se videogame era caro, o computador era 3 vezes mais, entendeu? Era muito absurdo, sim. Era muito caro. E assim, computador fuleiro, esse computador pra rodar jogo, nem pensar, entendeu? Então, realmente assim, é muito mais essa questão de que eles falam assim, dá uma sensação que é um exclusivo. Por quê? Porque a massa acabava jogando aonde? No que tinha no PlayStation. E o PlayStation foi o que acabou vencendo ali naquela época, né? Tanto que o meu caso, por exemplo, eu tinha Super Nintendo, era louco por Donkey Kong, por Mario e tudo mais. Eu queria um 64, porque eu acho que também, assim, tem muito disso, a gente fala de guerra de console, mas geralmente, assim, você vai criando amor e nostalgia meio que ao mesmo tempo, né? A gente fala assim, pô, isso aqui me deu tanto prazer, né? Me deu tanta alegria, eu vou continuar com essa marca. Por isso que o PlayStation é tão forte no Brasil, né? Sim. E aí eu queria o Nintendo 64, porque eu falava, pô, eu tenho Super Nintendo, eu gostava de jogar Star Fox, eu gostava de jogar Killer Instinct, eu gostava de jogar Mario, tá tudo lá no 64, eu vou pra ele. E aí eu conheci um amigo que tinha um PlayStation, e aí eu vi que tinha Mega Man, que tinha Resident Evil, que tinha outros jogos, entendeu? Que só existiam no PlayStation. Então, tipo, a minha opção foi pra ele, entendeu? Então, o amor falou menos. Exato. Resident Evil mesmo, eu fui descobrir muito mais velho que tinha a versão de Resident Evil 2 para 64. Que é um milagre. É um milagre acontecendo aqui. E não tem pra Saturno. Não tem. No Saturno só tem o Resident 1 só. Então, assim, o Saturno... Eu era uma pessoa triste, inclusive, por causa disso. Você tinha um Saturno? Ele contou que o pai dele trouxe. Verdade. Eu tive um Saturno. Era um Saturno. Eu tive um Saturno depois de um... imagina. Depois de um tempo, eu troquei com um amigo meu e ele ficou com o meu Sega Saturno e aí eu fiquei com o Nintendo 64 dele. Eu queria jogar Pokémon Stadium. Então... Mas você trocou em definitivo, Vini? Troquei, me arrependo, sabia? Porque eu trocava console também, mas era em consignada, sabe? Você fica 30 dias com o meu, eu fico 30 dias com o seu. Não, foi assim, depois a gente trocou em definitivo. Depois de muitos anos, assim, sei lá, uns 2 anos, ele me devolveu. Eu não sei se ele me devolveu, se ele me vendeu. Eu acho que ele me devolveu, porque não queria mais videogame, mas não sei o que aconteceu. Sei que daí eu fiquei com o Saturno e o Nintendo 64. Olha aí. Eu vou ficando com os dois aí.
E não tive PlayStation. Foi nem o 1 e nem o 2. E aí, por que eu digo isso? O PlayStation ele realmente foi o primeiro videogame que eu escolhi por causa de jogo. Tipo assim, ó, esse jogo, se eu quiser jogar esse daqui, eu vou precisar do PlayStation. Né? Sim. Porque aí, Mas, Danilo, isso não foi também, talvez, por causa da sua maturidade? Você já tava mais, isso sim, isso mais velho, mais meus, consciente? Eu tava com meus 14 anos já. E aí, assim, eu já sabia o que eu queria jogar. Foi uma época que, assim, eu comecei a jogar no bar umas fichinhas. Então, assim, eu jogava... Tanto que, assim, eu tenho meu PlayStation 1 aqui até hoje com o meu primeiro CD pirata. Que antes de comprar o Play 1, eu comprei o X-Men vs Street Fighter. Que eu adorava jogar esse negócio na máquina, entendeu? E é uma merda a versão de PlayStation 1. Mas... É muito ruim, muito ruim. Mas era um jogo que eu queria muito, assim. Que o PlayStation, eu falei, tipo, ele foi ali pra mim... isso que você já falou, assim, eu já tinha uma consciência melhor. Enquanto o Super Nintendo eu escolhia porque ou é esse, né? Tipo, ou é o Mario ou é o Sonic. No PlayStation eu já tinha uma gama maior. Eu já ficava assim balançado, pô, aqui, eu sei que se eu escolher esse daqui, eu de fato vou perder esses daqui. Né? Já era uma escolha mais consciente. E aí eu fui e fiz a escolha do PlayStation, porque realmente o que pesou na época, tá? Foram esses jogos que eu falei e o preço. Porque, tipo, o preço de um cartucho de 64, caro. 100 pilas. Até hoje é muito caro. Exato, o preço de um jogo de PlayStation 1 era 5, 10 reais. Então, assim, também eu tive uma relação mais promíscua. Eu comecei no Brick Game, aquele 99 em 1, né? Vendia na feira. O primeiro console da maioria das crianças da minha geração, que vinha com Tetris 99 vezes em cores diferentes. Nossa, sim. Depois eu tive o Atari em casa, né? O Atari da Dactar. Dactari. Depois eu tive os Famiclones junto com o Atari. Então tinha o Atari e o Microgênios e o Dynavision Radical. E aí foi Super Nintendo, PlayStation. Primeira marca que eu repeti foi o PlayStation 1, PlayStation 2. Depois Xbox 360. Agora de volta no PS4 com o Switch. Então a minha relação com o videogame foi de tão vai e vem que eu nunca me liguei muito pelo exclusivo. Eu escolhi a primeira plataforma. E a principal condição para eu comprar uma plataforma é: será que minha pobreza permite eu comprar? Justíssimo. Era isso. Ó, eu vou contar uma história aqui de um console que eu peguei na época pra jogar um certo jogo que era exclusivo. Xbox original. Algum de vocês já tacou a mão naquilo? O grandãozão lá? O grandãozão, antes do 360. Nunca vi na frente. Aquele controle é maravilhoso. Eu acho aquele controle grandão confortável na mão. É do Dreamcast. Eu fiz um consignado com um amigo meu, igual o VG falou, que eu emprestei pra ele. Eu tinha um GameCube na época, emprestei meu GameCube pra ele, ele me emprestou o Xbox. E na época, assim, eu peguei pra jogar Dino Crisis 3. Nossa senhora, a pior coisa da minha vida. Meu pai amado. Foi o trauma, porque eu pensei que ele ia falar, não, vou jogar Halo, Perfect Dark. Não, foi logo o pior jogo do console. Exato, o que afundou a franquia. A Capcom não fala mais de Dino Crisis por causa desse jogo, né? Tipo... Mas, tá vendo? É um exclusivo que me fez atrás de um console morto. E foi muito tempo depois, saca? Já tinha o 360 quando eu peguei isso na mão. Não, então você optou real pelo sofrimento, assim. Falou assim, eu não sabia que era ruim. Sofrer. É que nessa época não existia internet direito pra pesquisar. Eu sabia, existe o Dino Crisis 3 pra Xbox. Então, foi isso. Ok. Esse jogo é tão ruim que nem a Microsoft traz retrocompatibilidade dele. Sim. É o cartucho do ET da nova era, né? O ET da nova era. Só não enterram ele porque ele só existe digital, né? Ele e o Superman 64, assim, são os 3 jogos ao concurso. Se bem que tem um concorrente mais recente, né? O Gollum, que saiu ano passado. Nossa, o pessoal falou que o Gollum é tenso. Eu nem cheguei perto. Também não. Eu não cheguei perto, mas o pessoal fala que é bem, bem, bem ruinzinho assim mesmo. Esse Gollum, inclusive, eu gostaria de comentar um pouco mais sobre ele mais na frente pela pauta que vocês mandaram. Ele vai se encaixar na lista de exclusivos e modelos de negócios. Beleza, vamos marcar igual foi marcado Final Fantasy.
Tá, eu fiquei curioso, tipo, ó, eu sempre escolho pelos jogos, tá? Eu vou por exclusividades, assim. O Vini Lima também? Uhum. E você, TG, como é que você faz a escolha? Você falou assim que você vai pelo console, então o que Então, eu ia pelo console porque, assim, eu sempre ganhei o videogame. Então, eu tinha o videogame que podia ter. A partir do momento que eu pude comprar, eu tenho uma relação de que, assim, dificilmente eu compro um videogame no início da geração. Então, quando eu tenho condição de comprar, às vezes eu não preciso me reduzir a um. Então, agora como adulto, eu tive a oportunidade de ter as 3 plataformas, então não tive por que brigar por exclusividade. Entendi. Hoje, videogame é uma coisa muito acessível. É caro, tá? É caro, mas é mais acessível do que já foi. Tem cartão de crédito, né, cara? Não precisa ficar lá fazendo tem um crediário. Tem cartão de crédito, tem loucura, dívida, tem tudo que você pode fazer. E aí, com serviço de assinatura, jogos em promoção... Poxa, você pega hoje, entra numa PSN, numa Eneba da vida, ou numa nuvem, numa qualquer coisa, você compra jogo a R$5. Isso é inimaginável, comprar jogo original a R$5. Eu comprava jogo indie no Switch aí por 50 centavos, pô. Sim. E isso nem pirata a gente pagava. Como eu falei, na minha infância a gente ganhava jogo pirata de presente de Natal, que era 20 conto, era um quinto do salário mínimo. Era o equivalente aos R$350 de hoje, num jogo lançamento. Então hoje eu consigo, através de organização, estabelecer prioridades, escolher o que eu quero comprar independente da plataforma, porque eu tento ter todas. Sim. Não tenho o PS5 e o Xbox Series, mas eu tenho o PS4, eu tenho o PCzinho que roda o Windows, eu tenho o Nintendo Switch ainda daquele primeiro modelo. E aí eu consigo comprar meus joguinhos devagarzinho, vou jogando tudo que eu acho que tem de bom, porque videogame é bom pra caramba. Sim. Tá perdendo muita coisa tendo o PS5 e o Xbox não, viu, cara? Dá pra segurar mais tempo aí. Dá pra segurar. Tá perdendo muita coisa. Isso é uma pauta pra um programa futuro. Será que essa geração aconteceu? Se a gente não começar a falar mal nesse programa mesmo, viu? Mas entendi seu ponto de vista, faz todo sentido. Tipo, é uma questão mais hoje, né? Mais, tipo, TG vida adulta, né? Aí eu concordo com esse ponto de vista. A gente fala assim, porque o TG criança não comprava, o TG criança recebia. Recebia. Eu não trabalhava. Não que eu trabalhe hoje, o desemprego bate forte, mas é diferente. É diferente, é bem diferente. É que eu falei, na época de criança foi bem isso aí. Tipo, eu lembro que o meu Super Nintendo eu ganhei sem pedir. Foi assim, tipo, sei lá, presente Dia das Crianças, uma coisa assim, porque eu tinha um Atari, e aí os meus pais viram que eu gostava de jogar na casa de um primo, só que a gente não ia muito lá e, sei lá, fizeram um esforço e me deram. Aí o PlayStation era um dinheiro que meus pais tinham pegado da minha avó emprestada. Minha avó, quando foi pagar quando meu pai foi pagar minha avó, aí minha avó falou assim, não, dá um presente pros meninos. E aí, tipo, era uns R$300 mais ou menos, e aí era o valor do PlayStation. Naquela época você comprava o PlayStation, vinha 10 jogos piratas de uma vez só e tal. Maravilhoso. Direto da Bahia ainda, né? Mas você aí... comprava... Sim. Não, era lojinha do Paraguai. Era lojinha do Paraguai. Mas aí, por exemplo, já no PlayStation 2 em diante, aí eu já eu que comprava. Já era adulto. Aí já era adulto, já pagava imposto de renda. Meu primeiro console como adulto comprado foi o Xbox One. Aí, meu primeiro salário foi o Xbox One. Legal. O Xbox One, na época, lançamento dele, ele custava R$1.250 no Brasil, com um jogo mais R$150. Aí eu comprei ele num Walmart, que não existe mais. Não. Comprei no Walmart, parcelei em um ano, falei assim, esse é meu primeiro salário. Foi a primeira coisa que eu comprei com meu primeiro salário, com o Xbox One. E hoje é o console que eu não tenho mais, porque, tadinho, morreu. Mas foi assim, foi o meu primeiro movimento. Então eu comecei como consumidor de videogame de verdade nessa última geração. Porque até o 360 eu tive a sorte do meu pai gostar de videogame, né? Então meu pai comprava o videogame pra ele e eu e meus irmãos jogávamos. A gente assumia, apropriava-se do console, mas ele comprava pra ele. E a relação dele com o console era papo de vendedor, porque ele gostava de futebol. Futebol tinha em todas as plataformas. Então o vendedor levava ele no papo e ele chegava em casa com o videogame. Agora nós temos o Xbox 360. O que é isso? O que é Xbox, gente? Tava no PlayStation 2, ele chegou lá com o Xbox, o negócio da Microsoft. A gente nunca tinha ouvido falar e nos apaixonamos por Gears of War, Halo. E eu não tinha a menor noção que tinha um Dino Crisis 3 num Xbox caixotão. Ainda bem. E foi assim, foi
uma relação com os videogames um tanto passiva, do ponto de vista de consumo até a vida adulta. Depois eu pude comprar, eu fui me organizando para tentar ter tudo um pouquinho. Justamente por conta dessa promiscuidade de marcas na infância. Quando adulto, quando eu pude comprar, eu também tentei comprar de tudo. Sempre um portátil, sempre um console de segunda mão, não necessariamente um novo, né? Eu comprei muito console usado. Nintendo Wii, então, eu já tive uns 40 usados, porque compra dá defeito. E é assim. E você escolheu o Xbox One primeiro no lugar de um PlayStation 4, por exemplo, que era o mesmo valor? Ele lançou primeiro. O PlayStation 4 ele lançou num preço muito maior. Você pegou no lançamento depois mesmo. Peguei no lançamento. Tá. Eu peguei o Xbox One logo no início de 2014 e o PlayStation 4 só foi chegar de fato nas lojas aqui no Brasil no meado do ano, assim. No meado do ano. E o Xbox One era R$ 1.500 parcelado com o jogo. O PlayStation chegou a 3.000 e porrada. Chegava a 4 mil. Uma diferença brutal. Então eu falei, ele chegou a 4 mil. Eu trabalhava lá na época, isso foi caótico, assim, Sim. Porque não vinha por vias legais direito, né? Enquanto a Microsoft representava aqui, né? O PlayStation era complicado. Não, eu perguntei porque assim, eu pensei que você tinha pegado meio que no meio da geração já, que aí realmente os valores eram equivalentes. Aí, tipo, teria sido uma escolha realmente assim, que teria escolhido ou não, né? Mas pegou no começo. Não, o meu Xbox One de 2014, o meu PS4 que tá comigo até hoje é de 2020. Você pegou bem. Eles têm 6 anos de diferença. No mesmo ano eu consegui pegar o meu Switch também. E aí eu fiquei com os 3 consoles da geração durante um tempo. E aí quando lançou o PS5 e Series, aí eu não fiz o salto de geração por pobreza e por não ver necessidade por enquanto. Eu falar que no início da geração do Xbox One, ele me convencia muito de querer ter um Xbox One por exclusivos. Que aí eu vi o Rise lá rodando. Primeiras gameplays do Rise, que não é um bom jogo, né? Tinha o Kinect na época, né? Do lançamento do Xbox One. Já tinha no 360, né? Mas o do Xbox One era uma coisa revolucionária, assim, né? É que eu não me importava tanto com isso. Eu via mais os jogos, tipo Rise. Aí tinha lá pra 2016 teve o Quantum Break, que eu joguei recentemente no PC. Eu lembro quando apareceu Forza pela primeira vez, eu não lembro qual desgaste, qual Forza que era aquele, mas eu via, caralho, que coisa linda. E me queria muito. E hoje em dia eu não tenho nenhuma vontade de ter um Xbox Series porque tem tudo no PC, por exemplo. Então eu não tenho nenhuma vontade de ter um Xbox Series, coisa que eu tinha no começo da geração do Xbox One, por exclusivos. Eu tenho os 3, o Play 5, o Xbox, o Series S eu tenho e o Switch. E assim, eu me arrependo amargamente de ter comprado o Series S, porque eu comprei um PC. E aí, tipo, mano, tudo que roda no Series S roda no PC. Roda no PC, exatamente. São pouquíssimas coisas, assim, que não... Que não tem no... Que tem no Xbox, que não tem no PC, são muito poucas. Então, me arrependo. Eu nem uso, ele tá, tipo... Fica no quarto do meu irmão aqui e meu primo, quando vem pra cá, joga. Eu tenho um PS5, um PC aqui e eu tive o Switch. Eu tive 2... Na verdade, eu tive 3 Switches. Eu tive um Lite, depois tive um normal, V1, e depois tive um outro V1. Só que eu acabei precisando vender por motivos. Mas hoje em dia eu mantenho o PS5 e o PC aqui. Eu consigo jogar tudo, saca? E só voltando à questão de compra, qual foi o seu primeiro, Vini, que você falou assim, meu primeiro salário aqui, eu tenho dinheiro pra comprar um videogame, eu vou comprar o meu próprio videogame. Foi o primeiro que você comprou? Foi o Wii, acho. Lá em 2010, acho que foi o Wii. 2008, por aí, né? 2007, não foi? Eu não lembro. Eu peguei... Mano, eu fiz uma loucura. Deixa eu ver quando o Wii lançou. Acho que foi 2007, 2008. Agora eu não lembro. 2007, por aí. Eu fui pegar um Wii em 2010, se não me engano, 2009. Fui pegar bem depois. Mas eu fiz um empréstimo pra comprar. Caralho. Eu fiz um empréstimo, assim, Crefisa. tipo, eu fui no banco. Não, eu fui no banco, pedi, tipo, milão, assim. Paguei acho que 1.000 e pouquinho, assim, de tudo. Ele lançou em 2006, em novembro de 2006. Foi por ali, assim, porque eu lembro que no Natal a gente já tava jogando Wii, porque eu joguei com os meus primos, eu ficava jogando tênis lá com os meus primos. E a escolha do Nintendo Wii foi por quê? Você tinha o que antes? Foi por jogo? Porque eu saí do Nintendo 64 Saturno e fui pra GameCube. Porque daí eu queria ter tido um Dreamcast, só que eu não sei se vocês lembram, né? A juventude provavelmente não vai lembrar.
Mas teve na época do Dreamcast, teve um apagão no Brasil. Vocês lembram disso? 97. Que tipo, era 97? Não, era 2000, foi 2000, teve o apagão, mas não teve... foi exatamente 97, não, era o apagão da virada do milênio. O apagão é 2000, não, é 2000, acho que 2. Era o governo Lula já. Eu tinha um ano. 2001, 2002. Foi da época do racionamento geral. Era, que daí você não podia ficar com a luz acesa muito tempo, tá, não sei o que, eu queria um Dreamcast. Mas você tem que lembrar que a gente aqui no interior já faz racionamento, né? A luz não chegava. Aí o meu pai falou, mano, você não vou te dar um videogame, porque a gente tá em racionamento, tá em um negócio aí, não sei o que. Ah, então me dá um Game Boy. Aí ele me deu um Game Boy Advance. E aí eu sempre fui o louco do Pokémon. Aí eu falei, mano, eu preciso... Teve o Pokémon Stadium, vai ter alguma coisa nesse GameCube aí. E aí a gente jogava Mario Party, no Nintendo 64, tudo. Aí eu fui pelo GameCube. Daí eu saí do GameCube e fui pro Wii. Entendi. Aí foi meu primeiro, assim. Aí o GameCube meu pai me deu de aniversário... De Natal ou de aniversário? Eu não lembro o que tinha acontecido, assim. Sei que eu tinha uns 16, 17 anos. Aí... Comprei o Wii. Fui no banco, pedi um empréstimo. A mulher falou, eu, mó inocente, a mulher falou assim, mas pra que você quer um empréstimo? Eu falei, vou comprar um videogame, moça. Eu falei, que beleza, né? Mó dó. Acho que a mulher falou, mano, que futuro esse menino vai ter, meu Deus do céu. Cara, eu escolhi, e aí foi isso. Eu escolhi o PlayStation 2 por causa de Final Fantasy. Olha aí. Que a gente tava falando da questão do Final Fantasy ter saído da Nintendo e pro PlayStation e tudo mais. Tanto que eu comprei, eu tenho o meu PlayStation 2 bloqueado. Eu sou um dos loucos que comprava jogo original já de PlayStation 2. Nossa! Então assim, eu comprei o PlayStation 2, tá aqui ainda. Você podia escrever isso pra Sony, você vai ganhar uma medalha. deixa eu ver se tá aqui. Eu tava aqui... Que eu tava... sempre deixa na gaveta dele o Final Fantasy. É impressionante. Não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, falei? Ó. Sempre tem. Aqui, ó. Originalzão de PlayStation 2 ainda. O 10. Eu gosto do 10-2. Eu nunca joguei nenhum desses Final Fantasy do PlayStation 2. Tem uma história triste com ele. Porque o que acontece, né? Eu comprei o PlayStation por causa de Final Fantasy. Falei assim, não, eu não preciso jogar outra coisa, eu quero jogar Final Fantasy, porque eu sempre fui louco de Final Fantasy. Aí eu lembro que passou assim um comercial do Carrefour. Eu tenho a nota fiscal até hoje. Passou um comercial no Carrefour assim, tipo, só esse final de semana PlayStation 2 a R$800. Que era caro, era 1.000 e pouco. Uhum. Aí eu falei, aí minha mãe, falei, mãe, no sábado eu estudava, falei assim, ó, mãe, vai lá, compra e eu vou te pagando. Porque a minha mãe tinha lá cheque, não era cartão, era cheque, ela conseguia lá pagar, dar o cheque e pagar. E aí eu comprei lá e paguei, aí foi R$800 do PlayStation 2, aí no outro dia eu fui encomendar o Final Fantasy X e o Memory Card. Aí o Final Fantasy foi mais R$120, uma coisa assim. E o Memory Card foi mais R$80. Isso em que ano? 2000 mesmo ou 2004. Já, 2004 já. É, e eu recebia R$400 por mês no meu trabalho. É, o salário mínimo era isso aí, 350 a R$400. E aí, cara, eu joguei Final Fantasy X até eu fazer buraco no disco, tá ligado? Tipo, joguei pra caramba. Aí o 10-2, eu falei, cara, quando eu comprei o 10, tava pra sair o 10-2 já. Falei, se eu gostei tanto do 10, não tem como eu não gostar do 10-2. Tem tudo pra ser perfeito. Aí o 10-2 tava R$210. E eu ganhava R$400 por mês. Aí lá vou eu pedir cheque emprestado de novo pra minha mãe. Mãe, presta um cheque aí e tal. Só que assim, minha mãe tinha dinheiro. Se eu não pagasse, minha mãe tava fodida. Não é se me presta aí se der problema, não. Eu tinha que pagar lá meus pais e tal. Lá, presta um cheque aí. Vou parcelar em 3 vezes aqui esse jogo de R$210. E eu odiei o jogo. Eu odiei o Final Fantasy X, eu acho tenebroso o jogo. Ninguém gosta do 10-2 e eu amo, mas eu gosto. Assim, pra ser muito sincero, eu nunca joguei também. Eu aprendi a apreciar. Eu nunca joguei. Eu amo a introdução com a Yuna cantando. É isso que eu gosto. O jogo é muito bom. Assim, a jogabilidade, o esquema de batalha. O problema é que, assim, quem jogou o 10, e aí você vai ver o 10-2 e a Yuna cantando, você fala assim, quê? Sabe, tipo, hã? Tá acontecendo, entendeu? Ah, mas eu só gostei por isso. Então, eu só gostei disso, porque eu não vi nada do jogo. Então, não joguei. O problema do 10-2 é ele ter aquele 10 como prefixo, porque o 10 é sensacional. É, o 10 é E aí ele tenta continuar um legado que ele não tá à altura, mas ele é um bom jogo. Não, como jogo ele é muito gostoso de jogar.
Mas assim, eu lembro que eu odiava, assim, eu ficava jogando assim, eu lembro que eu cheguei noite, assim, mega feliz. Aí minha mãe, deixa eu ver. Aí eu coloquei lá e começou aquele bagulho as panteras, sei lá, tipo... Aí eu ficava olhando assim, minha mãe falou assim, é isso, Danilo, que você gastou seu dinheiro? Eu falei, mãe, tá tipo, me jogando. Tanto que eu só fui gastar mais de R$200 num jogo de novo no Final Fantasy VII Remake. Que eu nunca mais gastei, eu tinha meu limite, falei assim, eu não gasto mais jogo em lançamento. Só que você tem que lembrar que o Final Fantasy VII Remake 2020, ele não representava metade do seu salário. Ah, não, imagina, nem nada, é muito pouquinho. Mas isso é outra coisa, sem querer, assim, algumas coisas que eu separei pra gente discutir hoje sobre exclusividades, Final Fantasy tá muito dentro disso. Total. Porque você fala, quando eu comprei o Final Fantasy X, o 10.2 já tava saindo. Será que a gente vai continuar vendo isso? Saiu o Final Fantasy VII Rebirth agora. Quando é o próximo Final Fantasy? Ah, meu filho, a produção não funciona mais assim. O próximo, tipo, 17? Ou, isso tipo, o próximo Final Fantasy VII? De exclusividade que a gente discute. Sim. Porque o Final Fantasy ainda é exclusivo, né, gente? Sim. E ainda hoje ele é exclusivo pseudo temporário, mas ele fica exclusivo por um tempo no PS5. E a relação da Square com a Sony na marca Final Fantasy ainda é muito pesada. Sim. Metal Gear também foi assim, né? Ó, todo mundo aí falou de primeiro console assim pago. Eu tenho meu primeiro console pago, é um pouquinho mais recente que o de vocês. Talvez tá perto ali do bichirinho. Não foi o Xbox lá, não, né? Não foi. O Xbox eu ganhei de presente do meu pai, né? A gente ficou um mês com aquele console e mandou embora. Ninguém merece aquilo. Esquece aquilo. O primeiro console pago, assim, foi em 2018, porque eu já tinha PC. Então eu já jogava pra caramba no PC. E em 2018 eu sempre fui de PlayStation, então meu primeiro console pago foi o PS4. E eu comprei ele com um motivo, que era a coisa que eu queria jogar. Bloodborne. Bloodborne, olha aí. Até hoje eu falo que eu sou putinha da From, porque eu paguei o PS4 pra jogar Bloodborne e eu paguei o PS5 pra jogar Demon Souls Remake. Mas você tinha jogado... Não. Era Bloodborne que me fez gostar da From Software. Eu não conhecia From Software. Eu via vídeos de Bloodborne. E Bloodborne pra mim era perfeito. Eu gostava de toda aquela estrutura. Tudo que eu via de Bloodborne encantava meus olhos, sabe? Aquela ambientação que tem de Bloodborne, cara, pra mim foi o que me fez apaixonar. Estilo... Isso. Gótico. Eu queria muito ter jogado, inclusive, Bloodborne. Eu joguei e não terminei. Não terminou? Então, não. Aí eu tenho um acessório. Eu comprei o PS4 pra jogar Bloodborne. Aí ele deu na Plus, bem no mês que eu comprei, então eu não precisei comprar o Bloodborne. Eu comecei Bloodborne e eu apanhei. Aí eu falei, isso aqui não é pra mim, né? Aí eu fiquei meses. Aí... Você nunca tinha jogado nenhum Dark Souls, nada? Não, nada. E aí eu comprei, né, em março. Aí em dezembro eu falei, puta que pariu, eu comprei essa merda pra jogar esse jogo e até agora eu não zerei esse jogo. Aí em dezembro eu comecei a jogar Bloodborne, apanhei e adoro. Hoje em dia é putinha da From. Curiosamente, eu tava jogando Elden Ring antes da gente começar a gravar. Fala. O Bloodborne? Eu não sou fã de Dark Souls nem de Elden Ring, não. Eu detesto, mas eu tô um pouco de saco cheio da temática de medieval dark, sabe? Por conta, assim, eu sou historiador de profissão, então eu não gosto muito da fantasia do passado místico europeu. A gente costuma estudar muito esse tema e quando a fantasia ela é muito acima da realidade, a gente meio que cansa dela. E aí o tema me desgastou, eu nunca procurei. E o Bloodborne foi o que eu mais gostei de assistir, assim. Jogar eu joguei muito pouco, mas eu assisti muito meus colegas jogando. Eu tenho a parceria lá no canal TG Point, né, com a minha sócia Are, e ela é apaixonada em Bloodborne, ela está sempre cobrindo o jogo, e eu tô sempre lá com ela assistindo. É um dos jogos da From que eu mais gosto. Agora, como jogador, meu jogo me torna putinha da From é o Armored Core, cara. Eu gosto de robozão gigante. Botou um robozão gigante, eu fico toda molhada. É gostoso. O Armored Core é gostoso de jogar. É gostoso. Eu só fui conhecer pelo 6. Eu não joguei Armored Core. Eu não joguei. Eu conheci pelo 6 ano passado e... É muito bom, é muito bom.
E eu tava falando que eu tava jogando Elden Ring antes de a gente começar a gravar, porque eu tive que começar de novo porque eu troquei minha conta da PSN. Puta, perdeu. Sério? Salve. Mas você dá pra jogar aí até o lançamento da DLC, você continua. Mas eu não vou terminar não, tava só jogando assim pra passar o tempo, assim, falei, vamos que vamos. Que eu não nasci pra isso não. Vamos indo então pro que me fez querer trazer essa pauta aqui, que é os anúncios recentes que tá acontecendo na indústria. A gente começou a falar de exclusividade, por que a gente comprou tal console, talvez por exclusivo ou não. E que recentemente, de uns anos pra cá, começou com a Microsoft levando todos os jogos dela pra PC. Aí a PlayStation começou a levar os jogos dela pra PC também. E agora a Microsoft tá levando seus próprios jogos pra PlayStation. Que começou com o Paintment, o Hi-Fi Rush, vai ter o Sea of Thieves e o Grounded, né? Pra PS5. O Sea of Stars aí eles só não anunciaram ainda, né? Mas vai vir também, né? Algum momento vai vir. Qual Sea of Stars? Starfield. Cara, é Starfield. Starfield eu ia falar, Sea of Stars tá em todas, eu acho. Eu confundo jogo bom. Sea of Stars, inclusive, só pra ressaltar, Sea of Stars tem meu nome no crédito, um beijo. Olha aí. Foi um dos últimos trampos que eu tava na Massamune. Eu joguei. Então, aí eu trouxe esse tema aqui exatamente por isso, de o que tá acontecendo com a indústria, saca? Quais que são as motivações disso, o que vocês acham que vai acontecer, se é um possível fim da exclusividade dos jogos? Eu não acho que isso seja o possível fim da exclusividade. Eu acho que a gente ainda vai ter jogos exclusivos, mas eu acho que é um movimento saudável, assim, de acontecer, porque no que dependesse de mim, tudo tava disponível em todos os lugares e era isso, sabe, assim, e não ia ter esse vulco de coisa, porque pra não ficar causando essas guerrinhas, porque esse povo fica fazendo guerra de console, eu acho coisa mais ridícula no mundo. Gente, sempre joga o que você gosta, acabou, não vai encher o saco dos outros. Não acho que vai ser uma... eu vou falar uma coisa muito... que eu posso apanhar na rua se alguém me encontrar. Mas a única coisa que eu acho que poderia acontecer é a Nintendo poderia fazer igual a SEGA fez nos anos 90, não fazer mais console e mandar os jogos pros outros consoles. E pro PC. Eu faria uma provocação. Eu acho que na extensão da pergunta do Ali, eu perguntaria por que as empresas que no passado não viam necessidade em ter seus jogos multiplataforma, agora elas estão tendo comportamento de third. Porque a Sony e a Microsoft, nesse momento, nessa altura, estão preocupadas em ter seus jogos disponíveis em mais do que na sua plataforma nativa. Por quê? Acho que essa é a pergunta. Eu não creio que seja uma questão da exclusividade. Eu acho que talvez a premissa seja partindo de um lugar que não vai permitir que a gente encontre uma resposta. Eu acho que ao invés de pensar a exclusividade como algo padrão, esse jogo é exclusivo dessa plataforma. Eu acho que a gente tem que entender o quê? Modelo de negócio que levou à exclusividade. Talvez o que esteja fadado a acabar seja esse modelo de negócio que tenha sido talvez consolidado ali no meado dos anos 90, de que faz com que as plataformas precisassem também produzir conteúdo para garantir que elas tenham conteúdo nela. E agora, cada vez mais, produzir jogo se tornou caro. E aí eu vou usar alguma coisa para ilustrar para vocês. Assim. A gente vai pensar em God of War, que é um exclusivo poderoso da Sony, que atravessa aí 3 gerações de PlayStation. Então vamos pegar por longevidade, talvez God of War seja o exclusivo mais longevo de sucesso. Não é porque tem Gran Turismo, mas vamos Sim, mas eu tô falando de sucesso, não tô falando de carrinho e de 4 horas. Não dá nem pra comparar, né? Gran Turismo é legal, mas God of War é outro patamar. Então, é que você falou de longevidade, né? Não tô falando assim, do Palmeiras e o Água Santa. Os dois são exclusivos de São Paulo, mas estão em 2 prateleiras diferentes. Entendi, tá bom. Com todo respeito ao Água Santa e ao Gran Turismo. Mas o God of War 1, ele foi produzido lá em 2005. Ele custou $20 milhões para ser produzido.
para uma equipe de 27 pessoas, lá na Santa Mônica. Ele vendeu aproximadamente 5 milhões de unidades. Certo. E a diferença dele para sair o God of War 2 foi de apenas 2 anos. Um saiu em 2005, outro saiu em 2007. A gente dá um salto no tempo, vai para 2018. Saiu o God of War, seria o 4, mas é o God of War 2018 agora. God of War 2018 custou 200 milhões de dólares para ser produzido. 10 vezes mais. E ele vendeu 10 milhões de jogos. 2 vezes mais. Então, aumentou 10 vezes o custo de produção para aumentar só 2 vezes o lucro. Uma hora essa conta não vai fechar. Ainda tá pagando. Porque pega aí, $60. Mas olha só. Vezes 10 milhões. Dá 600 milhões. Tá pagando. Isso nós estamos falando só de custo de produção. Uhum. A gente aplicar a lógica de cinema, o cinema, a gente nunca tem acesso aos números. Mas a lógica do cinema, que é uma indústria hoje que é paralela aos videogames, a lógica do cinema é, se um jogo custa 100 milhões para ser produzido, se um filme custa 100 milhões, ele vai custar no mínimo o dobro disso em marketing. Então, a gente numa conta assim, às cegas, pode imaginar que o custo total, marketing mais produção para a Sony, de um jogo no patamar de um God of War, oscila entre 400 e 600 milhões de dólares. Então isso já coloca de cara uma pressão para um número de vendas muito alta. Sim. Então um jogo hoje ele não se sustenta vendendo 1 milhão, 2 milhões. Os jogos hoje eles precisam vender 10 milhões de unidades para se pagar. Não é nem para dar lucro, é para se pagar. Então o modelo de negócio está saturando. Porque o mercado não está acompanhando a ponto de compensar os custos de produção, porque essa disputa gráfica em que Sony e Microsoft se lançaram colocou elas mesmas numa pressão tão grande a ponto de que agora a gente tem hiatos produtivos, porque os jogos são muito caros de produzir, então tem tempo de produção também elevado. Um jogo hoje, a média é de 5 a 6 anos para ser produzido, um exclusivo na qualidade de um AAA. Então a gente está vendo aí franquias importantes que vão receber um jogo por geração a partir de agora. Foi a pergunta que eu fiz pro Danilo mais cedo, ó. Quando que é o próximo Final Fantasy? Quando a gente estava lá no PlayStation 1, 97 lançou Final Fantasy VII. 98 Final Fantasy Tactics, 99 Final Fantasy 8, saudades, 2000 Final Fantasy 10, 2001 Final Fantasy 9, 2001 Final Fantasy 10, 2002 Final Fantasy 10-2. É um jogo por ano. E só paulada, né? Só jogo bom. E só jogo AAA. Isso nós estamos falando dos AAA da época. Era 1 ano para produzir, 2 anos no máximo no caso de God of War. God of War 1 2005, God of War 2 2007. Agora o God of War 2018 demorou 6 anos para ficar pronto. Lançou em 2018. O Ragnarok veio no final de 2022, isso porque a base dele do 18 já estava pronta. Mas a mesma coisa o Zelda lá, ó. O Zelda Breath of the Wild 2017, o Tico Teco só foi ficar pronto em 2022. Isso porque era um jogo que já aproveitava muita coisa do anterior. Sim. Então a gente talvez hoje o que esteja fazendo com que essas empresas estejam saindo da sua base instaurada nativa e estejam preocupadas em oferecer esse jogo para mais gente possível, seja porque o custo de produção de um AAA hoje é tão elevado que colocar qualquer limitação é um risco. Porque hoje eu não acredito, tá, que a Sony tenha condição de financiar esses projetos sozinha. A Santa Mônica sozinha não paga um God of War e nem a Sony, tirando todo o seu dinheiro, paga um God of War, um Homem-Aranha, um The Last of Us, um Uncharted, tudo ao mesmo tempo. É muita pressão financeira. Então provavelmente ela precisa de investidores, fundos de investimento. E isso leva a um outro problema. Até onde esses fundos de investimento não colocam pressão para lançamento rápido, limitação criativa, porque vão estabelecer modelos de jogo de negócio que eles tenham
certeza que são vendíveis, e aí você tem cada vez mais AAAs, um mais genérico que o outro, porque você tem limitação criativa, você tem a quem responder. Hoje, quando eu quero coisa criativa, eu procuro um indie, porque o indie é menos dinheiro, menos pressão, mais liberdade criativa, mais ousadia, e aí no indie você vai achar um jogo hentai misturado com Candy Crush. Isso você jamais vai encontrar na grande indústria. Você jamais vai encontrar na grande indústria, entendeu? Então, eu fico até muito feliz quando eu vejo um jogo de um grande estúdio que seja ousado. Por exemplo, palmas para Bandai por ter lançado o Digimon Survive. Porque pouquíssimos grandes estúdios têm coragem de lançar uma visual novel misturado com RPG estratégico nos anos 2000. Jamais vai lançar. Você não vai ver isso a Nintendo lançando. A Nintendo, olha a Game Freak com Pokémon, é o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V há 25 anos. A ousadia perto de zero da Game Freak. Porque, para os padrões da Nintendo, o que a Game Freak produz é um AAA que estrangula as contas da Nintendo. Mesmo para a Nintendo, que é uma bolha, a Nintendo é uma bolha dentro do mercado dos videogames. Porque para ela, essa pauta aqui de hoje da exclusividade vai estourar mais na frente. Porque ela tem um número de venda tão acima das outras que ela ainda não entrou na discussão de abrir a sua propriedade intelectual. Pelo contrário, ela tá na cruzada de combater a pirataria para garantir que todo mundo compre ainda mais dela. A Sony, por exemplo, pega um The Last of Us que vendeu... The Last of Us Parte 2 é um dos jogos mais vendidos da história da Sony, com mais de 10 milhões de unidades vendidas. Pokémon vendeu 20 milhões de unidades no primeiro mês. Pois é, né? Então, assim, a Nintendo com pouco esforço e menos dinheiro vende o dobro do que a Sony no seu melhor exclusivo, que foi o The Last of Us Part 2. No seu exclusivo mais premiado. Então, por isso que a Sony e a Microsoft, pelo fracasso de público e venda na última geração, por isso talvez essa discussão tenha chegado primeiro nelas. Tem que ter ido para o PC, a Microsoft está indo para comprar estúdios e lançar serviço de assinatura. Porque eu acho que a discussão principal, o cerne, não é a exclusividade em si, mas o modelo de negócios por AAAs. Porque exclusivo por exclusivo, tem uns joguinhos praticamente indie de estúdio pequeno que são exclusivos da Sony, da Microsoft. Eles têm exclusivos menores. A Nintendo vai lançar um exclusivo agora, que é praticamente um indie, mês que vem. A Microsoft tem o Super Lucky Tale, que é um joguinho plataforma bobinho. A Sony tem o Sackboy, que também é bobinho. Não conta. O Sackboy é bom, mano, é bom. É bom, mas não conta. É um jogo menor. Não é um grande, não é um peso. Agora, os grandíssimos jogos... Eu não acho que Pokémon ou Zelda esteja chegando em outro lugar que não no Nintendo Switch da vida, no intervalo de menos de 7 anos. Ou seja, pelo menos mais uma geração. Mas hoje eu já consigo imaginar um Halo e um Starfield chegando num Game Pass e rodando até em calculadora pela cloud. Em qualquer lugar. Porque a Microsoft já percebeu que o negócio dela não é vender console. E já percebeu que talvez produzir jogo também não seja o forte dela. E a Sony? A Sony também está enfrentando problemas financeiros, né? A Sony está fechando estúdio, a Sony está sentindo a pressão da pandemia, a Sony está cada vez produzindo menos jogos. Esse ano de 2024 não tem exclusivo da Sony para sair. É um absurdo. Da Sony. É um hiato. É a primeira vez que eu me lembro que tem um hiato de produção de jogo primário da Sony. Não me recordo, sinceramente, assim, também não acompanhei a geração do PlayStation 1, do PlayStation 2 de perto, mas eu não me recordo da Sony ter um hiato de jogos exclusivos desde que ela se estabeleceu. De grande franquia. É o que eles falaram, que era de grande franquia conhecida, né? Eu acho, assim, que a discussão principal é o custo de produção dos AAAs. E aí, as third... elas ainda conseguem se sustentar com AAAs porque elas são multiplataformas por excelência. Um FIFA da vida... O próprio FIFA deixou de ser FIFA por licenciamento, de tão caro que é, né? Então, esses jogos da Rockstar, que viraram live service e vende igual água e tudo que é lugar, que são
vende 50, 60 milhões de unidades, Mas num volume 5, 6 vezes maior do que um exclusivo da Sony consegue vender. E nós estamos falando aí da plataforma de mesa mais vendida. PlayStation 4 vendeu 116 milhões de unidades e o exclusivo mais vendido é 10 milhões. Mas você pega 10% também da base instaurada. Então, como que fazer esses jogos venderem? Como que apelar para esses jogos venderem? Acho que esse é o cerne da questão e é por isso que a gente talvez esteja vendo aí na Microsoft e na Sony o fim da exclusividade deles. Eu acho que não é uma questão do mercado consumidor em si. Eu acho que é uma questão que partiu de uma lógica de negócio. Sim. E que esse negócio está conseguindo, 30 anos depois, está encontrando seu momento de saturação. Mas o que eu acho que, tipo assim, essas grandes empresas, assim, você pega EA ou Ubisoft, por exemplo, são empresas de AAA, de multiplataforma, né, que vende pra todo. Mas eles meio que pegam de, tipo, não vender o jogo, vai tentar vender coisa dentro do jogo. E isso eu não vejo em exclusivo, por exemplo. Exclusivos, eles têm o privilégio de não precisar ficar... isso. Você acabou com o meu argumento. Gran Turismo é muito criticado por isso. Tem pra caralho. Mas tirando o Gran Turismo, assim, a gente tira... Como você falou, não vamos comparar Gran Turismo. É o Água Santa. É o Água Santa. Não vamos deixar a Água Santa de onde tá na Água Santa. Os grandes exclusivos, assim, geralmente eles não têm um sistema de microtransação absurdo dentro de jogo. Você vai pegar qualquer jogo da Ubisoft, por exemplo, hoje em dia. Tem loja dentro do Assassin's Creed, tem uma loja dentro lá pra você comprar roupinha. Você pega um FIFA. Cara, tanta gente que gasta dinheiro dentro de FIFA... É absurdo. Mas aí... Tem muita gente. Vou tentar não falar demais, porque eu falo pra caramba, se eu falar demais pode mandar o calar a boca. Relaxa. Mas aí a gente sai um pouquinho dos exclusivos e entra numa lógica que tá permeando os exclusivos agora. Eu dei o exemplo do Gran Turismo porque ele foi o primeiro sinal. Sim, mas se a gente pegar as resoluções que vazaram da Sony, as resoluções que vazaram recentemente da WB, da Warner Bros., tá? A aposta depois do sucesso de GTA, de Fortnite e de outros jogos live service, cada vez mais as grandes empresas, por conta da influência dos fundos de investimento, que são quem realmente paga pela produção de jogos hoje, estão apostando nesse tipo de conteúdo. Então, o exclusivo ele tá perdendo força, porque cada vez mais a direção dessas empresas tem menos liberdade de decisão, porque elas não têm mais condição de tocar seus projetos sozinhas, e os projetos que são tocados à frente são de decisões de mercado, de gente que nunca jogou videogame na vida. E aí os caras querem emplacar o novo GTA e o novo Fortnite. Então a gente tá vendo aí uma profusão de jogos live service, com lojinhas, com loot box, com tudo para se fazer, e cada dia que passa é um novo live service que não vende nada, que fecha servidor e que fica no prejuízo, que dá um rombo desgraçado aí. O mais recente aí foi da própria Warner Bros. Esquadrão Suicida. Sim. Você pega a Rocksteady, que produziu 3 Batmans brilhantes, e bota pra produzir um jogo mequetrefe do Esquadrão Suicida, que já de cara foi um fracasso, deu um prejuízo gigantesco, e o resultado final, o próprio balanço da WB, não é pegar o sucesso de venda do Hogwarts Legacy e falar, vamos produzir jogos assim de novo. Não, a WB falou, não, a gente vai continuar apostando em jogos live service. Por quê? Porque eles ainda acham que eles vão emplacar um novo Fortnite. É que parece o caminho mais fácil, né? Parece ser a o caminho Sony mais fechou fácil. 70 estúdios aí pra apostar na Band, que tá apostando mas eles fecharam cada vez mais enterrado. Mas eles fecharam recentemente, até uns anos atrás na gerência até ano passado na gerência do Jim Ryan, né? Tinha pra caralho um monte de jogo Games as a Service em desenvolvimento. Assim que o Jim Ryan saiu de lá de dentro, um monte de coisa eles já estão cancelando um monte de projeto Game Service. Por exemplo, vazou recentemente. Por isso. Porque era pra caralho, um monte de Games as a Service lançando. Mas, cara, assim... teve recentemente vazaram que cancelaram o projeto do Spider-Man multiplayer que ia ter. Teve até trailer vazado aí, que era...
E o The Last of Us também, que tava sendo planejado faz tempo e... Eu não sabia que ia ter um multiplayer do Spider-Man. Sim, vazaram, não lembra aquele 1 terabyte de dados que vazou da... Sei. Da Insomnia? O trailer que foi cancelado de um projeto multiplayer de Spider-Man. Que ia ter um multiplayer-zaço focado, um jogo focado em multiplayer que foi cancelado recentemente. Eu concordo totalmente com o que o TG falou. Também acho que a indústria inflou de uma maneira absurda, enquanto por que a Nintendo come com farofa toda essa galera? Porque eles continuam ali contidos nos seus gastos, sabendo onde fazer, como fazer, né? Então assim, a Nintendo ela engole qualquer um nesse sentido porque ela tá no mundinho dela ali, enquanto a Sony e a Microsoft estão ali disputando pra ver quem que, sei lá, tem um pinto mais bonito, tá ligado? Tipo, é isso. Contido entre aspas, né, Danilo? Porque assim, a Nintendo, ela tem duas caras. Quando a gente fala da Nintendo, é difícil a gente falar de uma Nintendo só. Porque existe uma Nintendo dos seus principais exclusivos sem ser Pokémon. Pokémon é uma Nintendo separada. Porque Pokémon sofre em menor escala do que a Sony e a Microsoft sofrem como um todo. A Nintendo, na decisão sobre Zelda, Mario, qualquer outro jogo first party dela, ela tem aquela coisa, não vou deixar que o dinheiro influencie a minha liberdade criativa. Sim. Vou ter gasto contido, vou apostar na criatividade e vou fazer aquilo que eu faço há 45 anos bem. E não é. Jogo de videogame pra divertir. E não é. Aí quando chega em Pokémon, por conta de um acidente do tempo, ela precisou dividir a Pokémon Company em 3 companhias diferentes. Então são 3 grupos diretores diferentes. Por isso que Pokémon é uma coisa que parece que sobrevoa a Nintendo. Pokémon parece o jogo que não é Nintendo. Exato. Porque ele é copia e cola há 30 anos, nada criativo, conservador pra caramba, joga muito dinheiro às vezes em jogos com resultado abaixo em desempenho, como foi o último Pokémon Scarlet Violet, desastroso aquilo ali, mas vende pra caramba porque é Pokémon. É uma marca muito poderosa. Mas é uma Nintendo fora da própria Nintendo. Então, assim, a gente tem duas Nintendos. Uma ali que seria a melhor Nintendo, que essa aí talvez não vá ver seus exclusivos em outros locais nunca. E uma outra ali que seria a pior versão da Nintendo, que mistura Pokémon Company e Game Freak junto ali. Faz Pokémon Company, Game Freak e Nintendo, uma trindade. E essa aí ainda é um pouco problemática. Essa é mais problemática. Como modelo de negócio, tá, gente? Estamos discutindo aqui gosto, moralidade. Não estou falando que a Nintendo é uma empresa maravilhosa, não. Estou falando que o modelo de negócio da Nintendo, ela talvez seja mais longevo para manter seus exclusivos debaixo das suas asas do que Sony e Microsoft, por conta da inflação do custo de produção de jogos hoje. Sim. E aí eu ia falar que eu vi, eu não lembro, faz pouco tempo na verdade que eu vi isso, uma entrevista, alguém comentando algo que eu não vou lembrar o nome do cara que comandava a PlayStation antes do Jim Ryan. E ele foi Andrew alguma coisa, acho. E ele foi acho que é Andrew, não vou lembrar. E ele tinha apontado essa situação de falar assim, gente, a gente tá muito inflado os preços. Andrew House, então. Ele tinha dado justamente essa opção, falar assim, cara, a gente tem que talvez pisar no freio, voltar com a produção mais simplificada, sabe? Voltar com... Porque o que você falou, cara, é um absurdo você pensar que numa geração você tem um título grande de uma franquia, ligado? Enquanto, quando você lembra do PlayStation lá, você tinha um Final Fantasy por ano, que era grande também, entendeu? Então assim, você não precisa ter um God of War todo ano. Mas, pô, dá pra você encaixar 2 ali numa geração, talvez. Apesar que God of War pra mim tem que morrer, já deu o que deu, já tinha que ficar. Mas assim, emplacar coisas novas, emplacar, né, outras coisas. O que você acaba tendo hoje são empresas e estúdios trabalhando em jogos gigantescos, onde eles ficam a geração inteira fazendo lançar no final. Pra lançar no final pra, quem sabe, você tentar recuperar uma porcentagem daquilo. E um dos caras que tentou elucidar isso um pouco foi o Andrew, que eu esqueci o nome dele já de novo, que era o cara antes do Jim Ryan, que ele tentou trazer essa visão pra Sony. Fala assim, cara, vamos pisar no freio, vamos com mais calma,
Não adianta a gente pensar só em dinheiro, esses números gigantes, quando a gente também tá gastando números gigantes. Sim. Né? E aí, obviamente, foram contra essa opinião dele, ele vendo que ia dar bosta, saiu. E aí o Jim Ryan acabou assumindo, e o Jim Ryan justamente foi por esse caminho megalomaníaco de não, vamos gastar dinheiro, vamos comprar estúdio, vamos que vamos. Só que o cara esquece que quando você tá falando de exclusividades, né, isso tanto a Microsoft quanto a Sony, né, que começou a comprar um monte de estúdio. Não, estúdio é meu, vamos que... Cara, você tem a quantidade de consoles vendidos, você tem a base instalada pra bancar, né? Pra bancar tudo isso, né? Porque não adianta você ter 10 estúdios debaixo da sua asa e cada estúdio entregando um jogo a cada 5, 6 anos, se quando você lançar você não tem a base ali pra ter venda suficiente pra jogar, né? No caso da Microsoft é menos pior, porque a Microsoft, além de ter um laço poderosíssimo como empresa, ela não é só a divisão Xbox. É que o Xbox, assim, ele tem um dinheiro... A Sony jamais vai comprar uma Activision por 70 bilhões. Então, 70 bilhões é o valor de mercado da Sony. Sim. Então, a Microsoft vai fazer uma aquisição nesse volume. Então, é um capricho que a mamãe Microsoft pode fazer pro filhinho Xbox. Sim. É uma divisão muito menor. E tem o Windows por trás, né? Sim. Então, vamos se comparar a base instaurada de um Windows com qualquer console, é brincadeira. Então, por conta da existência do Windows e da Microsoft ter dado o passo para transformar o seu console em multiplataforma dentro da sua própria empresa, ao incluir o PC, esse passo de aquisição de estúdios ele é menos complicado. Porque o Game Pass hoje, querendo ou não, ele tem um número de assinantes mensal que é acima do número de vendas de qualquer exclusivo de qualquer empresa. Mas eu acho que nem ele tá bancando, porque, por exemplo, o Phil Spencer, numa entrevista recente, falou que se o número do Game Pass não aumentar até 2027, vai ter que mudar o jeito das coisas que eles sustentável trazem. Porque ele tá falando... Mas eles podem discutir o modelo de negócio, mas eles fizeram barulho na indústria. Eles perdem dinheiro com o Game Pass, eles não estão ganhando dinheiro com o Game Pass. Sim. Não é questão de ganhar dinheiro, porque não é o ganhar dinheiro imediato. A Microsoft ela opera em outra lógica. É o mesmo jeito que a gente pode botar a Nintendo numa bolha, a gente pode botar a Microsoft numa outra bolha. Nós estamos falando de uma empresa que é capaz de arcar com prejuízos que fazem com que a divisão Xbox só vai falir por capricho. Porque ela tem outro tipo de lastro. A Sony não. A Sony, ela é uma cega. A Sony pode quebrar. A Sony pode quebrar. O que o Phil Spencer falou que pode fechar o Xbox caso o Game Pass não vá. Mas a Microsoft ainda pode fazer outras coisas. Mas fecha o Xbox, mas não fecha o Game Pass, sabe? Continua com o Games for Windows. Sim. É diferente. É uma outra dinâmica, sabe? Aí a Microsoft eu acho que é por isso também que eles... da venda de hardware e continua só no software. Porque eu acho que é também um dos motivos. Eles vão botar jogo até em calculadora, gente, em smartwatch. E eu acho que por até isso eles criaram uma nova tendência. O Stadia, a Google tentou lançar o Stadia por conta do sucesso do Game Pass, como streaming. A Nintendo tem jogos via streaming, no Brasil não tem, porque a gente tem problema de servidor. Mas o Switch tem jogos via streaming, você pode jogar o Resident Evil Village no Switch. Via streaming. A Sony criou a PSN. Os Kingdom Hearts. É sacanagem que Kingdom Hearts rodaria completamente bem no Switch. Isso que Kingdom Hearts foi preguiça, mas... Então, mas aí que tá. Existe hoje o streaming, ele é uma realidade. Ele é uma realidade e a Microsoft começou na frente. Sim. Qual é a tendência se a gente levar a guerra de streams e consoles e levar isso pro que tá acontecendo nos streams de vídeo? A Netflix, ela continua sendo maior do que as outras porque ela saiu na frente. Então a tendência do Game Pass é ainda manter uma distância a outros serviços de assinatura porque saiu na frente. Agora, se isso vai se consolidar, só o tempo vai dizer. Mas parando pra pensar aqui, que eu nunca tinha pensado por esse lado, que eu tava me perguntando por que a Microsoft tá mandando jogo pra PlayStation. Aí parando pra pensar aqui agora com essa notícia que eu falei... deu uma declaração ainda em 2018, falando que a ideia dele... 2018 não, 2019. Falando que a ideia dele era lançar o Game Pass em todas as plataformas. E ele namorou o Switch pra lançar o Game Pass no Switch
mandando Eu lembro que saiu um humor desse. A gente tá falando de discussão da exclusividade da Microsoft acabar agora, mas o Ori saiu no Switch em 2019. O Ori não é uma IP. Super Lucky Tale também, entendeu? Então a quebra de exclusividade, ela não é de agora, ela já vem acontecendo há algum tempo. A novidade é a Sony entrando nessa também. Mas a Microsoft já tá discutindo quebrar de exclusividade há muito tempo, porque ela não tem base instaurada em console, gente. Ela vendeu 20 milhões de consoles, que para os números de hoje, ela tomou uma surra, gente. O PlayStation vendeu 120, o Switch vendeu 130 milhões, a Microsoft vendeu 20 milhões de Xbox One. Como é que você quer brigar? Você vai brigar por dentro da outra. Então, vou colocar o meu jogo aí dentro da sua plataforma. Vou colocar minha assinatura, que já é consolidada, dentro do seu videogame. É esse o movimento que eles estão fazendo. Porque tentar vender console, eu acho que eles já desistiram. Já. Eu aposto nisso. O Phil Spencer falou que eles estão fazendo, né, a próxima geração de consoles. Tanto que eles falaram que vai ser o maior salto gráfico, mas isso eu acho que todos devem ser, né? Por que você vai lançar uma nova geração se não for para ter um salto gráfico? Mas eu acho, sinceramente, que a próxima geração da Microsoft vai ser a última. Eu penso assim, eu não consigo ver um próximo console da Microsoft depois do próximo que eles lançarem, sabe? Porque se eles derem força pro Game Pass, não precisa de um console. Não precisa. Tem Game Pass na TV. Tem na TV da Samsung, você compra a TV Samsung e vem com o Game Pass. Eu não vejo nem tendo outro depois do Series, eu acho que é o último mesmo, os caras. Não, é que o Phil Spencer nessa entrevista que teve lá no podcast deles, é o que eu falei. Eles falaram, vai ser o máximo, vai ser a maior, mas é porque a gente comentou aqui, de tipo, vai ser o maior salto, mas é o que deveria ter todo console. Vai ser tipo pra competir com o Steam Deck. Vai ser e Steam Deck mesmo é um ótimo motivo de falar que eu tenho super vontade de ter um Steam Deck. Steam Deck não tem nenhum exclusivo, cara. Mas eu tenho muita vontade de ter um PC portátil. Mas é PC, o Steam Deck é um PC portátil. Esse não tem exclusivo, quer dizer, tem LOL, foda-se. Gay pra LOL. Eu acho que assim, quando ele fala que vai ser o maior lançamento, eu aposto minhas fichas que vai ser num Steam Deck da vida. Num portátil. Eles falaram que vai ter um portátil. Eu acho que eles não investem mais em console de mesa nunca mais, cara. Eu acho que eles vão só, assim, onde eu possa meter o meu serviço pro cara jogar onde ele quiser. E, cara, o sucesso do Nintendo Switch tá aí. Né? Você poder jogar em mesa ou portátil, eu jogo muito mais portátil do que em mesa. Eu acho que eles vão pra esse lado. Eu não vejo a Microsoft investindo ainda num console depois do Series. Eu vejo eles só... Eu acho que vai ter mais um e vai ser o último. É o que eu acho. Minhas dúvidas. Mas enfim. Eu quero que tudo saia no PC e que não tenha mais consequências. O PC wins. Eu gosto de exclusividade. Eu acho legal quando tem exclusividade. Mas eu gosto daquela exclusividade temporária. Sabe? Tipo, Por que eu gosto de exclusividade? Eu acho que a exclusividade, ela fomenta o mercado, sabe? Ela faz o mercado girar. É o que faz sentido uma empresa falar assim, olha, eu tenho isso daqui, então compro meu console, invista no meu console, porque eu vou investir em outros jogos, vou investir em outras IPs e tudo mais. Então eu acho legal quando existe exclusividade nesse sentido. Mas fomenta que tipo de mercado que você diz, Dani? Do próprio console. Tipo, por exemplo, o que a gente tava falando, tipo, o que te faz às vezes você escolher, né, um console ou outro? Não vou falar por mim. Eu jogo PlayStation porque eu venho desde o PlayStation 1. E fomenta o hardware, você quer dizer, né? Isso. O hardware. O hardware, né? Mas aí que vem um dado interessante. O hardware, ele é vendido com prejuízo. Sim, isso eu sei. Então, até que ponto as empresas vão querer manter o fomento de um mercado que é vendido por prejuízo, por modelo de negócio, porque eles vão tentar ganhar nas taxas de venda dos jogos da Third. Por isso que tem taxa para lançamento de jogo em loja digital e etc. 30%. É ali que eles ganham de fato dinheiro. Sim. E aí por que eles vão querer fomentar um mercado que eles levam prejuízo por tantos anos assim? Porque antigamente eles ganhavam dinheiro no software deles, né? Eu vou perder dinheiro aqui lançando console, o povo vai comprar console aqui, eu vou tomar $50 de prejuízo em todo console que eu lançar. Mas daqui a pouco o Final Fantasy da Square sai e eu recupero um pouquinho, daqui a pouco eu lanço o meu God of War aqui e recupero outro pouquinho, no final eu ganhei muito mais dinheiro
do que eu tomei prejuízo no hardware. Que é assim, porque senão tudo ia ter preço de PC, né? Eu concordo com o Danilo. Mesmo que eles vão ter problema de dinheiro para lançar hardware, e o maior investimento deles que eles mais ganham dinheiro é em cima de third com a taxa de 30%, tanto que visse a Sony brigando por Call of Duty para ainda ter. Ainda assim, as empresas ainda precisam dos exclusivos para falar, compre o meu e não compre o deles, porque eu quero ganhar os 30% em cima de ti e eu não quero que eles ganhem os 30% em cima de ti. Então, mesmo assim, eu ainda acho que o exclusivo tem essa importância de, até que ponto, até quando esse mercado vai se sustentar? Até quando vão querer correr o risco na venda do hardware com o custo que é produzir o software agora? E aí a gente discute a exclusividade nesse sentido, entende? Porque antes o exclusivo, ele compensava fazer, porque era ele que pagava o prejuízo do console. Agora, com o exclusivo caro como é para produzir... o exclusivo é para chamar a atenção... Estrangula o prejuízo que eu posso tomar com o console. Sim. Isso limita a produção do próprio hardware, inclusive. Sim, por isso que eu acho que a indústria tem que parar, dar uma freada e repensar nessa questão de custos de produção, do que estão fazendo. Essa megalomania toda... que, o jogo tem que ter 200 horas, o jogo tem que ser... História do capitalismo. Exigir racionalidade em mercado geralmente só acontece depois da bolha da crise estourar. Então, a crise de superprodução em 29, ela já estava anunciada, mas precisou estourar na cara de todo mundo para tomar vergonha. E depois todos os erros cometeram-se de novo até 73, com a crise do petróleo. E aí não aprendemos, repetimos de novo em 2008, com a crise lá imobiliária nos Estados Unidos. E cada setor, de alguma maneira, reproduz as suas mini-crises. O videogame já teve o crash de 83, lá com a Atari. E agora a gente talvez esteja se aproximando de um novo crash por razões diferentes. Que é o crash inflacionário. A indústria talvez ela se imploda agora por dentro. E aí ela tenha que pensar numa reestruturação pós-tragédia. Eu não tenho a esperança, tá, Danilo, de que a indústria se reajuste com o carro em movimento. Eu acho que ela talvez vá capotar primeiro e depois fazer um recap. Sim. Ou, né, vamos ver se sai alguma coisa desse tal hiato aí que a Sony tá falando, né? Eles vão ter que fazer uma coisa muito poderosa depois desse ato, e aí não sei. Veremos nos próximos episódios. Enfim, acho que deu pra falar bastante, né? De exclusivo, claro que não deu pra falar tudo que a gente pensa, mas... Até porque senão a gente seria linchado na rua aqui. Linchado. Senão o povo bate na gente. O cara da Microsoft vai falar que a gente é sonista, o cara da Sony vai falar que a gente fala coisa da Microsoft. No fim, aqui, todo mundo é nintendista. A única que a gente elogiou aqui um pouquinho foi a Nintendo. Bem pouco, mas elogiamos. Bem pouco, mas aqui realmente é que o já falou, né? A Nintendo, quer ou que não, ela tá lá dela. Tá no mundinho dela. É a empresa mais rica do Japão. Tipo, ou seja, acho que o modelo de negócio deles talvez não esteja tão errado. Longe, né? Uma pauta exclusivos, nesse ponto a Nintendo tá na frente, mas se a pauta fosse outra, tipo localização de jogos... Não. Mas realmente assim, questão de exclusivo, eu já tive um pouco do pensamento que o Vini falou, por mim os jogos da Nintendo também, a Nintendo tinha que fechar e só vender o software. Teve um tempo que eu tinha esse pensamento também, ainda mais quando eu não tinha o Switch. Né? Eu falava assim, a Nintendo, ela faz uns jogos meio feinhos, né, tal, quando você olha por fora, você podia aproveitar, sei lá, o hardware do Xbox ou do PlayStation e lançar o Mario lá, sabe, vende pro software. Mas você vê que os caras têm um outro pensamento mesmo, é outra pegada. Na pauta, por exemplo, tinha lá o fracasso do Wii U e do PS Vita por conta da pauta de exclusivos. A Nintendo nesse período ali, entre o GameCube, vamos tirar o Wii da parada, entre o GameCube e o Wii U, o Wii emplacou,
Mas o GameCube e o Wii U levantou essa pauta, assim, será que a Nintendo vai cegar? Será que ela vai passar só a vender jogos, ao invés de produzir console? A indústria é muito dinâmica, gente, não dá... Por isso que não dá pra determinar ou ser fatalista e tal. Mas aí levando em conta a história do mercado como maneira geral, tanto dos videogames ou do capitalismo que a gente está inserido, a crise ela tá encaminhada. E aí as soluções elas podem ser tomadas de maneira precavida, o que não é padrão, mas é possível. Ou elas podem ser tomadas como contingência. Sim. É isso. Nintendo continuar dando de braçada nos exclusivos, o resto agora corre atrás antes de falir. Exatamente. Em resumo, então seria isso daí, né? Esse é o resumo do episódio. Fechamos. Eu acho que fechou. Não tem nada pra falar. Vocês aí temos alguma coisa? Vini? Tem alguma coisa pra falar, Vini, TG? Nada adicionar, eu já tô... falei demais. Então fechamos. Falou demais, falou bem, cara. Falou bem. Concordo com os pontos que você falou. Eu acho que realmente Sim. a discussão hoje, de fato, do porquê que as empresas estão abrindo as pernas aí, começando a pensar diferente, é financeiro. É financeiro. É questão financeira, é mercado cobrando e vamos ver quando que essa bolha estoura. O capitalismo está nos fudendo, essa é a realidade. Mas é o que E tem, nem né? é do lado Tem, gostoso, né? E não é do jeito que a gente gosta, exatamente isso. E não é do jeito que a gente gosta. E antes de fechar, então, eu quero agradecer ao Vini e ao TG por participarem aqui. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham próximas oportunidades. Se vocês quiserem se divulgar aí novamente, estejam à vontade. Obrigado, seu senhor. Digam aí onde que as pessoas podem te encontrar. E lembrando depois também que todos os links de vocês aí vão estar na descrição também. Então, digam aí onde as pessoas te encontram. Eu vou começar dessa vez? Vou começar agora, dessa vez aqui. Pode começar. Obrigado, foi um prazer, gente. Amei demais, me chamem pra mais. Estarei aqui sempre que vocês chamarem. E é nóis. Eita Vini Lima nas redes. Um dia talvez volte a fazer live, quem sabe. Mas semana que vem vai ter live pra ouvir o álbum novo da Beyoncé, então isso vai acontecer. Específico. É isso. E você, TG? Vocês podem me encontrar no canal TG Point às sextas e sábados, a partir da meia-noite. Canal lá onde a gente é parceiro da Twitch. E podem me encontrar no Bichiringo Point na madrugada, de segunda a quinta. Eu faço live todo dia, praticamente, né? Na contramão dos colegas. E é isso, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu falo demais, me desculpa. Imagina, às vezes me atropelo quando eu tô interessado pelo tema. Mas fico aberto a novos convites, foi muito legal, foi muito prazeroso. O papo foi muito bom. Claro, seja sempre muito bem-vindo. E lembrando, não se esqueçam de avaliar o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixa as 5 estrelinhas aí no Spotify, que muito nos ajuda. E o like aí, comente. A gente precisa de comentários, a gente quer ler o comentário. O que vocês acham? Se vocês acham que a gente falou merda ou falou totalmente bem, você concorda com a gente ou desapoia da gente, comenta aí. Fala a sua opinião, que a gente vai adorar ler. E lembrando, comprem seus jogos na nuvem. Você queria falar. Momento Cara. nuvem aqui, lembrando, né? Ó, se o jogo é exclusivo ou não, a nuvem tem jogo lá pra PC, pra console, pra tudo quanto é coisa. É uma loja oficial aqui do canal, então comprem aí seus joguinhos na nuvem. Tem o link aí também na descrição lá. Dá uma bela força pra gente aqui quando vocês fazem isso. E ficamos por aqui então, nesse papo aí que a gente teve aí sobre jogos exclusivos, né? O que fez a gente escolher os nossos videogames, o que fez a gente comprar os nossos jogos. Se vai estourar ou não, a gente não vai saber. Quem sabe se estourar daqui a um tempo a gente vem falar aí sobre isso ou não. Mas A gente vem falar, eu avisei. a gente falou no podcast. Tô sentindo apocalíptico. Cara, mas né? Mas pior de tudo aqui a gente tá só vendo isso acontecer mesmo. Mas é isso então, minha gente. Obrigado aí mais uma vez, Vini e TG, por terem aceitado o convite. É muito bom conversar com vocês. Obrigado por mais um programinha juntos aí. E a gente se vê no próximo Review de Jogos Podcast. Um abraço e tchau. Tchau, tchau.